Olá a todos, bem-vindos ao 25º episódio e finalmente o antepenúltimo aqui a acompanhar a temporada 19, portanto só faltam mais dois. Um vai ser o sorteio que vai ser na próxima semana e depois o último só para os últimos torneios que faltam por aqui. Ainda estão a ser jogados e faltam a ser terminados. Então vamos aqui à temporada. Já estão 209, só faltam 6 para acabar, portanto estes 6 vão ficar para o último vídeo. Mas vamos dar uma vista de olhos aos torneios que terminaram. Alguns já terminaram há alguns dias, mas vamos dar uma vista de olhos. Vamos começar aqui pelo Azul Duel, que é o terceiro azul que faltava terminar. Provavelmente na próxima temporada ainda vai haver mais, porque estão sempre a lançar mais azuis. Há mais um azul neste momento lançado no board game. Esta temporada foram 5 rondas, tiveram 20 participantes só. Foi ganho pela CCC com 10 pontos e seguido do Mavor e o Okran e a Fangamer todos com 8 pontos. Aqui podemos ver, portanto, a de CCC ganha todas as partidas. O Mavor só perde com a vencedora do torneio na terceira ronda e o Okran também tem destino igual, perde na última ronda contra a CCC e garante a medalha de bronze. E a Fangamer também defronta a de CCC na segunda ronda, portanto a CCC teve aqui, já agora por curiosidade, vamos cá ver, defrontou o segundo, o terceiro, o quarto, o Guadatuga foi o quinto na quarta ronda e o Paiva terminou em décimo, portanto praticamente teve dos confrontos mais difíceis ao longo deste torneio. Vamos dar aqui uma vista de olhos ao histórico deste jogo. É o dos azuis que é o menos jogado, ou que tem menos participantes. Teve 20 jogadores, subiu mais um, portanto, basicamente está na linha do que é habitual. É a terceira vitória da CCC, que aqui tem estado a dominar. Já agora o site teve aqui algumas alterações, portanto, e está aqui a dizer há vários jogadores que já foram às medalhas 3 vezes, que é o caso do Okran e a CCC, que já foram 3 vezes. Tem aqui o melhor desempenho aplicando aqui uma correção do tipo do NPAD, que está em 80%, e a CCC tem mais vitórias, tem 20 em 21, portanto praticamente só houve uma vez que não ganhou e por acaso custou-lhe uma medalha, por acaso, foi na temporada 18. A Mayor teve na temporada 17 muito perto de ganhar uma medalha, desta vez consegue terminar com um segundo lugar, e o Okran, que vinha de 2 lugares, 2 pódios seguidos em segundo lugar, agora só desce um degrau e termina aqui com uma medalha de bronze no Azul Bowl, que já vai na sua quarta temporada. Depois vamos aqui para a floresta, uma floresta aqui no Reino Unido, no Forest Shuffle Dartmoor. Portanto, jogamos. Esta é a segunda edição, ainda há já uma terceira que está já em alpha aqui no board game também. Vamos ver se ainda é lançada a tempo para a próxima temporada. Só teve 14 participantes, foi ganha pelo Conix com 10 pontos, o Okran terminou com 8 e em igualdade pontual também com o David com 8 pontos. Nesta edição o Conix ganha todas as partidas, portanto uma vitória indiscutível. O Okran só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, também ganha as restantes e termina em segundo. E o David perde com o segundo classificado na terceira ronda, ganha as restantes partidas, mas termina em terceiro. Portanto, o Forest Shuffle fez a estreia na edição passada, aumentou em mais 2 participantes, que é um bom sinal, portanto vamos ver se mantém-se. O Conix volta a ganhar este torneio, é o único jogador que foi ao pódio nas 2 vezes e até agora ganhou sempre 9 em 9, portanto até agora uma performance perfeita. Portanto, aqui podemos ver, no caso do Okran, ele estreia-se nesta edição e consegue logo um segundo lugar, e o David, que ficou em quinto na edição passada,
agora só 2 lugares e obtém aqui a sua primeira medalha, neste caso a medalha de bronze. A seguir, não vamos mudar muito de tema, mas vamos também para um parque, que é o Parks. Teve 15 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Foi ganho pelo Divinal com 10 pontos, seguido do André Dias com 8 e o André Vitor também com 8 pontos em terceiro. Aqui no caso o Divinal ganhou todas as partidas. De frente o André Dias, que termina em segundo na segunda ronda, mas onde o André Dias perde, só convence o torneio de terceira ronda, mas ganha as restantes partidas e termina em segundo. E no caso do André Vitor perde só na segunda ronda com o Fusion, ganha as restantes partidas e termina em terceiro. Portanto, o Parks que perdeu 2 jogadores face à temporada passada, embora estas últimas 3 temporadas é com a segunda edição, as outras da 13ª para a 7ª era na primeira edição, portanto são regras muito diferentes, têm suas diferenças, portanto é um bocado diferente ver isso. Nestas 10 edições, o David ainda continua a ser o jogador com mais vitórias, 4, o Okran com mais idas ao pódio, 6, e o David tem melhor desempenho, neste caso 28 vitórias em 30 possíveis. Aqui podemos ver o Divinal está aqui numa sequência de 5 idas ao pódio nas últimas 5 edições. Ganhou com esta vitória, repete a vitória da temporada passada. O André Dias, depois de uma temporada um bocadinho mais abaixo, que fez um oitavo, agora volta ao pódio com o segundo lugar. E o André Vitor, logo na estreia, consegue obter uma medalha de bronze neste torneio do Parks. Depois vamos para uma estreia nesta edição, que foi o Skite. Teve 29 jogadores, foi jogado em 5 rondas. Foi ganho pelo Domain com 10 pontos, seguido da Svengali e do Otarex com 8, e o MFD também com 8, e o Orlando Costa e o McDumer. Portanto, até os 6 primeiros podem ter terminado nas medalhas. Já agora, antes de estar aqui a ver, portanto, isto é um jogo que foi jogado pela primeira vez por muitos, ainda há aqui muitos jogadores abaixo de 100L, portanto foi uma oportunidade para muitos de experimentarem o jogo. Provavelmente alguns já conheciam o jogo na mesa, mas tiveram, como o jogo foi mesmo praticamente lançado antes da temporada começar, houve a oportunidade deste jogo ser jogado. O Domain, neste caso, ganha todas as partidas, portanto é indiscutível a vitória. Defronta na última ronda Svengali, que quem ganhasse ficava com medalha de ouro, neste caso foi para o Domain e a Svengali ficou com a prata. E depois temos o Otarex, que perde com o vencedor do torneio da terceira ronda. O MFMD perde com o segundo classificado na quarta ronda, ganha as restantes. O Orlando só perde com o Divinal na terceira ronda. E o McDumer, que perde com o segundo classificado na terceira ronda, ganha as restantes, mas também não foi suficiente. Este jogo nunca foi jogado aqui na aldeia e ainda não tinha feito nenhum vídeo a explicar como é que se joga. Vou dar só uma breve explicação. Portanto, o objetivo deste jogo é obter mais moedas. As moedas é o ponto decisivo para determinar. Só que há várias formas de obter moedas. Por exemplo, este é um objetivo variável ao longo de vários jogos. Se, por exemplo, se fizer um número de estruturas 1, 2, 3, 4, qualquer linha reta contínua somente contra a maior linha de estruturas, consegue no final do jogo, por exemplo, se fizer uma linha de 4, fazer 9 pontos. Portanto, é uma forma de pontuar. Há aqui outras formas que é com base na popularidade, que deixa cá ver, não sei se aqui são os tabuleiros individuais. Deixa cá. Ok, isto é popularidade. Aqui é popularidade, deixa cá ver se eu percebo. Eu estou habituado ao tabuleiro ser um bocadinho diferente, mas
basicamente, conforme o nível, portanto, o jogo é calculado no final do jogo conforme duas formas, que é as moedas que o jogador obteve ao longo do jogo, e depois há estes cálculos, há este objetivo variável, e depois é calculado com base na popularidade que o jogador tem, vai afetar os níveis. Já estou a ver, é que esta coluna é muito pequena, no jogo de tabuleiro é maior. Portanto, imaginem que o jogador terminou com esta popularidade aqui neste primeiro nível. Portanto, cada estrela que o jogador marcou no jogo vale 3 moedas, ou seja, é tudo convertido. De cada território que ele controla é 2, cada parte de recursos é 1. Portanto, é uma moeda. Mas se conseguir colocar mais acima, por exemplo, todas as estrelas valem 5 moedas, cada território 4, cada parte de recursos 3. Portanto, isto varia faz com que até seja importante não só focar só em obter moedas rapidamente, mas também aumentar aqui a popularidade, porque no final não podemos contar que as moedas que obtivemos ao longo do jogo seja suficiente. Se não aumentarmos, este parâmetro pode ser decisivo. Como é que... Pronto, há várias formas de aumentar a popularidade, mas o jogo só acaba quando um jogador colocar a sexta estrela. E estrelas há várias formas. Por exemplo, aqui é o nível de poder. Por exemplo, quando um jogador conseguir chegar aqui acima, tem 16, ganha uma estrela. Quando chegar ao topo da popularidade, recebe outra. Depois os outros são combates. Portanto, este é um jogo que, embora tenha área control e recursos e tem batalha, mas não é bem o foco do jogo, não é ir para a batalha por tentar derrotar o inimigo. Portanto, não é assim. Portanto, pode ganhar 2 vezes em batalhas, mas depois já não tem interesse em ir fazer batalhas. Outra é revelar uma carta de um objetivo. Cada um começa com objetivos pessoais. O jogador que cumprir, quando dizer, olha, cumprir este objetivo, vou entregar, tem aqui uma estrela. Ter os 8 trabalhadores, cada jogador no tabuleiro individual tem, há formas de colocar os trabalhadores em jogo, mas há outras formas. Convocar todos os 4 recrutas, colocar construir 4 estruturas, colocar os comex, que é aqui o do tabuleiro que os jogadores começam, neste momento estão todos ainda aqui na reserva, tem de fazer o deploy e fazer upgrades, pelo menos 6 upgrades, que basicamente são estas opções aqui, que tiramos um cubo aqui de cima e colocamos num cubo aqui em baixo. Os tabuleiros têm diferenças, cada facção tem ligeiras diferenças, entre eles não é igual um mapa ao outro. E depois o tabuleiro que é em cima aqui, às vezes varia um bocado, portanto não podem sempre pensar que vai ser igual. Por exemplo, este aqui que é o mover no caso da Polónia, cá em cima. Depois tem aqui fazer o upgrade cá em baixo e quer óleo. O seu oponente quer fazer a mesma coisa, mas por exemplo gasta mais um recurso de óleo, mas tem aqui a ação trade. A sua ação de mover é diferente para a ação de baixo. Portanto, são ligeiras diferenças. Os jogadores, por exemplo, inicialmente não conseguem mover os rios e têm de fazer, pelo menos desbloquear este mech aqui para começar a poder mover. Depois há aqui outros poderes que é mover mais um, submergir. Pronto, há aqui várias vantagens que cada facção tem ao longo do jogo. Os jogadores vão, agora vou avançar um bocadinho, vão fazer. A única coisa, para mim, a minha única queixa deste jogo é as figuras, porque é uma pena. É uma pena olhar e isto serem as figuras. Para quem gosta de jogo na mesa e não ver um mecha ou isso, é um bocado triste, mas pronto. Mas também habitua-se rapidamente, pelo que me disseram. Cada um começa na sua facção inicial, por acaso ambos começaram lado a lado, mas o rio previne-nos que sejam adjacentes. Depois também há aqui a casa central, que é a Factory, que para efeitos são 3 territórios em vez de 1,
quem controlar, e há umas cartas Factory interessantes lá. Há uns encontros que são estas cartas verdes, sempre que o jogador entra aqui tem um encontro. Eles também têm um personagem que é o herói deles, que anda por fazer isto. Portanto, tem muito interesse. Há uns edifícios que os jogadores também podem colocar nestas ações, que é, por exemplo, aqui a mina, que funciona por exemplo, todos estes espaços vermelhos aqui estão adjacentes, que tem aqui este sinal de cima de vermelho em baixo, estão adjacentes uns aos outros. É tipo uma mina, uma forma de transportar. Portanto, eu daqui posso ir para ali, portanto, não há grande dificuldade. Os recursos não vão para a nossa reserva, só as moedas, mas ficam sempre aqui no mercado. Portanto, por exemplo, aqui no caso do Dead Fox, que tem aqui um meeple, quando ele fez a produção, teve aqui 2 de ferro e, por exemplo, um de óleo. Por exemplo, estes aqui dos vermelhos, com o meeple, quando ele tem lá é uma cidade. Quando ele faz produção, ele coloca meeples workers naquele local. Portanto, há o trigo e não sei se há mais algum recurso mais que estes 3. Acho que são esses. E a madeira também. Portanto, e os recursos basicamente são necessários para algumas destas ações. Porque os jogadores fazem sempre a primeira ação sempre de cima, que é obrigatória, tem custos, tem de pagar, algumas não têm, mas por exemplo estas aqui de vermelho têm de pagar. Depois tem as ações em baixo, que têm um custo, são sempre benéficas, que têm interesse. Então o jogo vai se desenvolvendo, eu agora vou avançar mais para o final. Se calhar vamos mesmo, portanto eles vão primeiro fazendo uma produção, estão a tentar obter os recursos, principalmente para expandir-se, mas simplesmente também de focar-se em fazer estrelas, que é provavelmente o principal objetivo que determina o final do jogo. Eu vou só avançar mesmo para o final, rapidamente, esperar que não haja problema, mas tem várias jogadas, mas pronto. E aqui podemos ver a classificação final. Por exemplo, o Dead Fox tinha mais moedas no final do jogo, tinha 16 contra 10, mas em contrapartida o Sir Nando Khan tinha um nível, por exemplo, o Dead Fox não desenvolveu o seu nível para o nível 2, pelo menos, enquanto o Sir Nando Khan conseguiu. Portanto, ele fez 6 estrelas, ele é que terminou o jogo. Fez aqui, eles por acaso até tiveram combates entre eles, engraçado. Teve 24 pontos nas estrelas, portanto, cada estrela estava-lhe a dar 4 pontos, e foi isso que ele obteve. Controlava 9 territórios, por isso está aqui com 27 pontos. Já agora, não sei se eles chegaram à Factory. Sim, o jogador vermelho está a dominar a Factory, que são, logo por si, são 3. São 3 territórios e mais os recursos que têm acumulados, e isso determinou que, embora o Dead Fox tinha mais dinheiro, os pontos dos multiplicadores do Sir Nando Khan beneficiaram para ele ganhar mais vantagem em relação ao Dead Fox, que tem muita concentração de recursos todo numa zona. Tem aqui 4 mechs. Já agora os mechs são podem transportar os workers para vários lados, portanto há uma forma de ver. Portanto, isto é o jogo. Não vou explicar muito, também tenho alguma dificuldade. Há um livro de regras, não é muito complicado, até é fácil de entender. É um jogo muito jogado aqui no 8.1 no BGG, ou era no 26, portanto é muito conhecido. A única coisa que eu digo é uma pena estes sinais. Pronto, tem o símbolo do Mac, mas os workers podiam ser um bocadinho melhores. Pronto, falta ali alguma coisa, pelo menos, mas não é assim muito por aí além. Vamos aqui ver. Portanto, é a primeira temporada do Skite e nesta edição o Domain foi o vencedor.
ganhou todas as partidas, Svengala ficou em segundo e o Otarex terminou em terceiro. Depois disso temos o Ticket to Ride Europa, que nesta edição do campeonato é um dos jogos do campeonato. Aqui na temporada teve 70 jogadores, foi jogado em 7 rondas. Foi ganho pelo André Miguel com 14 pontos, seguido do Running Wild com 12 e o Sammy D, o DMZ, ou seja, todos com 12 até o quarto lugar. Portanto, o André Miguel ganhou todas as partidas, portanto é indiscutível. De frente ao segundo classificado na segunda ronda, o Running Wild só perde na quarta ronda, o gajo fica com a medalha de prata. O Sammy D perde com o segundo classificado na terceira ronda, também ganha as restantes partidas e termina em terceiro. E o DMZ perde com o vencedor do torneio na quinta ronda, ganha as restantes, mas depois não foi suficiente para terminar em lugar de pódio. Vamos ver aqui. Ticket Ride Europa, que já vai na sua segunda, vai na sua oitava edição. Até agora, sempre com vencedores diferentes, mas à oitava, finalmente alguém ganha este torneio pela segunda vez. Portanto, é o caso do André Miguel. O Carlos é o jogador com mais idas ao pódio, 5, e o Running Wild com mais vitórias, 46 em 56. Portanto, está com uma porcentagem de 82%. Aqui podemos ver o André Miguel, que andava ausente começou a jogar nas primeiras edições, mas depois ficou ausente aqui deste torneio. O Running Wild está aqui numa sequência de 4 idas ao pódio, desta vez agora desceu um degrau e ficou com mais uma medalha de prata. E o Sammy D, que já é um participante regular aqui do Ticket Ride, desta vez teve um grande desempenho e obtém a sua primeira medalha, neste caso a medalha de bronze. E por fim vamos ao último, que teve aqui também uma alteração esta edição, que foi o Viticulture. O Viticulture habitualmente era jogado a 3 jogadores, nesta edição passámos para 2. Teve 24 participantes, foi ganho pelo Okran com 10 pontos, seguido do Caruso e o Spider-Man e o Okai, todos com 8 pontos. Aqui o Caruso ganha o Okran ganha todas as partidas, o Caruso é que só perde na última ronda que iria atribuir o ouro, ele ainda assim garante a medalha de prata. O Spider-Man perde na quarta ronda com o Caruso na quarta ronda e o Okai começa mal o torneio, perde com o Drew, mas depois começa a recuperar todas as restantes partidas, mas depois não foi suficiente para ir ao pódio. Portanto, o Viticulture, durante várias edições, a primeira foi jogada a 2, depois passámos para 3, porque o formato do jogo beneficiava mais a ser jogado a 3, com a implementação da expansão, que enquanto a maior parte destas temporadas foi sempre jogada com primavera e inverno, nesta aqui tem 4 estações e a colocação dos espaços já não é tão problemática, há 2, portanto pusemos a 2 porque também algumas partidas acabavam por tempo, ainda foi o caso, algumas acabavam por tempo, mas quisemos dar uma oportunidade de não ser tão prejudicial a 3, que o jogo acaba por um jogador, a 2 não é tão prejudicial, portanto é o jogador que tenta ser mais rápido, portanto optamos por jogar a 2. Deixou 2 face à temporada passada, 24. O Okran com esta vitória destaca-se mais aqui como o jogador mais vitorioso, também é o jogador com mais idas ao pódio, 11, e tem 39 em 51 vitórias. Nestas 14 edições, ele é um dos totoístas deste torneio. O Caruso volta a repetir o segundo lugar que obteve na edição passada e o Spider-Man, que agora sobe de um 10º lugar para um terceiro e obtém a sua primeira medalha neste torneio do Viticulture. E está feito. Vamos aqui à classificação, que não há grandes alterações, mas já quase todos os torneios já estão trancados e que até estes estão azuis já estão terminados, alguns das partidas, portanto já não há assim grandes alterações, mas podemos ver, portanto aqui o Sport que foi o vencedor desta edição com 966.75, seguido do Galvir com 971.83
e o Ocran já se pode aqui dizer tranquilamente no terceiro lugar com 964.46 pontos. Depois o top 10 é complementado pelo Domain, Cris, David, Carluso, Running Wild, CZC e a fechar o top 10 no God Atua com 937.1. Em princípio já não deve haver muitas alterações, mas porque nenhum destes são jogos que são azuis e não estou a ver aqui grandes alterações nesta classificação, pelo menos no top 10. No medalheiro, estão 156 medalhados no total. Face à temporada passada, embora ainda não devemos fazer já a conta final do ano passado, o ano passado foram 170, é improvável que vá passar, portanto vai ficar um bocadinho abaixo esta edição, face à temporada passada. Em termos de classificação, podemos aqui ver o David continua em primeiro, com 17 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze, 39 medalhas no total. Seguida do Govir com 14 medalhas de ouro, 7 de prata e 9 de bronze, 30 medalhas. E o Ocran a fechar o top 3 com 12 medalhas de ouro, 14 de prata e 5 de bronze, 31 medalhas no total. Em princípio, portanto, os 3 primeiros já estão todos trancados, porque os jogadores que estão a seguir, o Sport já não tem mais torneios para acabar, o Domain ainda tem mais um, mas nunca, mesmo que ganhe a medalha de ouro, nunca vai ser suficiente para passar o terceiro lugar. E depois os restantes jogadores já estão um bocadinho mais abaixo. Portanto, os 3 primeiros também já estão trancados as suas classificações. Vamos correr aqui a lista dos 156. Para quem quiser ver a lista, pode ir ao site, está no link, ou ver aqui este vídeo muito devagar e ver se o nome a ser corrido aqui nesta lista que estou aqui a passar. E pronto, está aqui tudo. Mais um vídeo. O próximo será o sorteio, que vai ser na próxima semana. E depois o último, que será dos 6 torneios que estão para acabar, que devem de acabar daqui a mais ou menos, agora por curiosidade, só ver. Vamos aqui esta mesa e sair. Portanto, em princípio daqui a 8 dias, portanto uma semana, e o resto desta temporada estará terminada. E pronto, espero que tenham gostado aqui deste vídeo e até à próxima. Tchau.